bem? Eu sou a Cíntia Nicolau, do time de artesãos da Círculo, e hoje eu vou ensinar para vocês como recuperar peças, né? Um furinho, um rasgadinho, uma peça que já tá um pouquinho, né, velhinha e você quer dar uma roupagem nova para ela. Eu vou ensinar para vocês como a gente faz isso, ou com bordadinho, ou com aplique, ou com uma costurinha diferente. Então vem comigo que eu vou te ensinar. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre os materiais que geralmente a gente usa, né, para recuperar uma peça rasgadinha ou manchada, ou recuperar algum pontinho no crochê ou no tricô. Então, vou falar um pouquinho delas aqui. Começando, claro, pela tesoura, né, para cortar excesso, essas coisas. A agulha de tapeçaria ou de costura, tá? Ou as duas, caso precise. Eu uso muito apliques de crochê, então uma florzinha, um lacinho, um coraçãozinho, o que você quiser, bem bacana, para poder customizar a peça e também esconder o buraquinho ou a mancha. Fios para poder fazer a costurinha. Você pode usar o fio Premier da Círculo ou o Molé, que é acrílico, fica bem bonito. Se você até quiser um efeito mais em relevo, né? Você pode usar também o Anne ou o Cleia, que é um pouquinho mais fininho. Você também pode usar o fio Rubi da Círculo, que é próprio para bordado, que fica legal também. Aqui também de acessório, eu tenho aqui esse de rendinha, tá? É a passamanaria, né? De rendinha bem bonitinho, isso é ótimo para você pôr em alguma peça que você tenha que seja rasgada ou com furinho, ou um rasgo muito comprido, dá para usar também, fica bem legal. Então, tem essa aqui nesse desenho e nessa aqui, então, é ótimo também para poder esconder, né, os buraquinhos. E também tem a renda Guipir. Eu vou pegar a faixa dela aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, que também serve como um aplique. Então, você pode recortar, ó, todas essas partezinhas e só usar a florzinha, também recortar aqui e usar a folhinha, essa rosinha aqui menor. Então, você pode fazer uso também dos alinhamentos da Círculo para poder customizar a sua peça ou recuperar algum pontinho, deixar mais arrumadinho. Tá bom? Bom, pessoal, estou aqui com a primeira peça, tá? Aqui é uma regatinha de crochê, ela está em ótimo estado, não tem nenhum problema de rasguinho, de buraquinho, nada. Aqui eu simulei um buraquinho para mostrar para vocês como é que eu faria uma recuperação ou uma customização aqui. Bom, digamos, né, que tá bem abertinho, bem esgarçadinho, o que eu faria? Opção 1, eu usaria aqui uma florzinha de crochê, um aplique, então é bem legal fazer coraçãozinho, florzinha, qualquer coisinha assim bonitinho, lacinho, é bem essas miudezinhas de crochê que é ótimo para poder customizar a peça ou até mesmo esconder um buraquinho, uma manchinha. Então, eu posicionaria aqui certinho, tá? Pegaria aqui uma agulha de costura, tá? Ou de tapeçaria, essa aqui é de tapeçaria, para o crochê ela é ótima. Já se for tecido, você pode usar de costura que é melhor, que tem a pontinha mais afiadinha. E o fio aqui eu tô usando o Cleia, que ele é mais fininho, então ele é ótimo para costura, tá bom? De essas costurinhas até bordado, fica perfeito. E aí aqui eu posiciono o meu aplique, vocês veem que ele esconde totalmente aquele buraquinho, ó, ele tá aqui, o buraquinho. Então, só vim aqui e posicionar e faria a costurinha. Posiciono aqui certinho. Eu vou entrar por aqui, por trás, tá bom? Entro bem no topinho do ponto. Entro por trás aqui, ó, do ponto, do crochê da blusa. Entro aqui no aplique e vou fazendo a costurinha. Esse fio deixa ele pra fora, que depois a gente costura melhor. E aí, eu iria entrando, pegando as alcinhas do ponto da blusa e iria costurando, ó, desse jeitinho. Aí, é costurinha mesmo. Vai com cuidado. Aqui, esse pontinho deixa fora, que depois a gente vai dar um belo nozinho e esconder. E aí, você vai pegando, ó, as alcinhas. Aproximei aqui mais pra vocês verem, ó. Eu vou pegando aqui o aplique e a alcinha lá atrás da blusa, ó, pra ir prendendo. Aqui, ó, pego a outra alcinha e passo aqui pra cima. E vou com cuidado, costurando toda a volta. Sempre indo e voltando, ó,
vou pegando aqui as alcinhas e vou seguindo nesse processo por toda a volta. Bom, dei toda a volta aqui, tá? Da florzinha. Aqui vocês podem ver como fica o pontinho, porque eu peguei um fio contrastante para vocês verem. Vai ficar esses pontinhos bem de costurinha que vai e volta, tá? Então, se você usar um fio da mesma cor do trabalho, né, daqui do apliquezinho, não vai aparecer, vai ficar perfeito. Para arrematar, eu sempre arremato para a parte de trás, ó. Então, eu levo a agulha lá para trás, eu viro aqui. E aqui eu pego os pontinhos aqui, ó, da blusa e eu vou dar nozinhos, tá? Então, eu dou aqui alguns. Sempre pegando na alcinha. Ó, aqui como eu tô usando rosa e a peça também é rosa, fica bem escondidinho. Mais um nozinho. E aí é só cortar. Se você quiser opcional, você pode pôr um pinguinho de cola aqui, que fica mais seguro. E aqui, essa parte que sobrou, é só levar para trás, tá? E fazer a mesma coisa, dar os nozinhos e esconder. E aí, você vai ver que o buraquinho, né, ele não vai aparecer, vai ficar bem escondidinho e vai dar um charme a mais para a peça, vai ficar bem fofinho. Eu tenho uma outra peça de crochê, uma regatinha bem simples, e aqui eu vou simular o seguinte, como ela é feita de um jeito diferente, o ponto alto ele tá aqui de lado. Eu vou virar aqui e digamos que você perdeu um ponto, ele esgarçou demais, tá muito separado um do outro, o que que você pode fazer? Aqui eu vou dar uma aberturinha melhor, ó, para vocês verem o que que a gente pode fazer. Virar o trabalho do avesso, tá? E aqui, ó, bem nessa parte aqui, você pode unir os dois um pouquinho mais. Como você pode fazer? Você pode usar de novo a agulha de tapeçaria, fio parecido, da mesma cor do trabalho, se for mescladinho assim, um próximo, aproximado, esse aqui eu vou pegar um outro. E você faz o quê? Você pega nas laçadinhas de trás do ponto, ó, e você vai fazer uma costurinha bem de leve. Então, vai pra lá, volta pra cá, sempre pegando as alcinhas que ficam atrás do trabalho. E aí, você dá um nozinho de costura no ponto aqui que passa, né, por baixo do ponto feito. E aí, é só arrematar. Aqui ele vai ficar, obviamente, mostrando, né, e não tem como eu puxar muito, mas você pode ver, ó, que ele fica mais fechadinho. Dependendo da cor que você ficar, ele vai ficar mais escondidinho e ele vai ficar próximo. Então, é uma forma da gente poder aproximar o ponto, né? Quando a peça já tá feita. Então, essa é uma forma que você pode fazer essa costurinha, tá? Claro que aqui ele tá mais soltinho, porque é um trabalho com pontos mais soltinhos, tá? Mas se for aqueles mais próximos, é só fazer isso. Um fio mais fino, com a cor o mais parecida possível da cor do trabalho. E aí, você pega sempre nas alcinhas atrás, ó, e você costura. Se eu puxar mais, aqui, ó, é que eu dei um nozinho, mas se eu puxar mais, ele vai ficar, ó, mais presinho ainda, ó. E ele fecha bem mais. E ainda mais com a cor, né, do fio igual da peça do crochê, não vai aparecer e o seu ponto vai ficar certinho. Bom, pessoal, agora eu tô com uma peça de tecido para mostrar para vocês como recuperar aqui um buraquinho. Então, aqui nessa calça, uma calça de pijama, de viscose, bem molinho o tecido. Ela tem um buraquinho aqui. E eu vou mostrar como fechar esse buraquinho. E, ó, eu tenho a agulha de costura, então ela é mais pontudinha. Ó, aqui é a de tapeçaria, ela é mais gordinha de tapeçaria e a ponta ela é mais arredondada. Aqui, ó, tá vendo? E a de costura, ela tem uma pontinha fiada, né? Ela funila um pouco e fica bem pontudinha. Como que a gente vai esconder? Vou virar aqui do avesso. Então, aqui tá o nosso buraquinho. A gente vai passar, ó, a agulha até a parte de cima do buraquinho.
dependendo do fio, dependendo do tecido, a agulha teria que ser mais fininha, tá? É mais para vocês visualizarem melhor. E a gente passa aqui, eu dei um nozinho previamente aqui, trago para cá. Então, terminamos aqui, a gente volta com a costura, então, passa aqui no tecido, leva aqui para trás e traz de volta. E a gente vai fazendo esse processo, vai para lá e vai para cá. Eu fiz as costurinhas e ele vai ficar assim. O tecido, ele é bem fininho, tá? Ó, pra poderem ver que é bem fininho, bem velhinho. Então, você pode usar um fio mais fino, tá? E a agulha mais fina também. Passei indo e vindo, e agora eu vou e puxo. Então, vai com cuidado, dependendo do fio, tem que ir com muito cuidado. Eu vou puxando, ó. Puxei, puxei, puxei. Ó, ele fechou aqui. E aqui ele vai dar uma fechadinha, ó. Ele fica bem fechadinho. Aqui a gente dá uma arrumadinha melhor, ó. E ele fica praticamente imperceptível, ó, tá? Fica desse jeitinho. A peça, ela é bem molinha, uma viscosa, ele ficou com uns relevinhos, tá? Quando fica assim, a gente faz o quê? A gente dá uma fechadinha aqui, dá um nozinho normal. Corto aqui. E aqui, ó, pode ver que ele fica bem fechadinho, ó. Então, aqui para um pijaminha, que já tá meio gastinho, ele fica ótimo assim, ó, fica fechadinho, fica perfeito. Se for outra peça, aí você pode pegar de novo um aplique, esse aqui é um lacinho, e colocar bem despretensioso, pode pôr aqui, um outro aqui, fazer uma costurinha aqui também pode, que fica legal. Esse pontinho fica ótimo para peças mais estruturadas, tá? Um jeans, o crochê também, se tiver uma parte do crochê que seja mais firme, você pode fazer isso aqui também, que ele prende certinho. Aqui, claro, tá o fio de cor contrastante para vocês verem, mas esse processo, você vai e volta, vai com a mãozinha leve, puxa tudo e ele fica fechadinho, tá? Então, se for um fio mais fininho, ele fica melhor ainda, ó. Ele fica bem fechadinho. Bom, aqui eu tenho outra peça, tá? Ela é de um tecido sintético. Ó, então, ele parece um tecidinho de guarda-chuva, um poliéster, mais ou menos. E aqui, deu uma queimadinha, então ela ficou com esse buraquinho aqui. Aqui é difícil costurar, porque o tecido, ele não comporta a costura, não fica muito legal. Pensei em como customizar isso aqui e tampar esse buraquinho. A renda Guipir. Então, aqui, ó, se você for ver, você tem um motivo aqui, um aqui, um aqui. Como esse é menorzinho, eu vou usar. Então, aqui, eu vou cortar, ó, as pontinhas, que eu vou usar essa florzinha menor. Tenho a florzinha, ó, bem piquititita. Se quiser, pode fazer de crochê também, é mais pra dar opção pra vocês. E aqui, ó, eu vou posicionar pra colar aqui, ó, desse jeitinho, dá certinho. E aí, eu posso vir com uma cola de silicone da Círculo. Tô aqui com uma cola e eu vou colar aqui. Ela cola, ela não vai descolar, mesmo se lavar não vai, pois só um pouquinho. E aqui pode espalhar pelas pétalas, bonitinho, desse jeitinho. E aqui eu vou vir com a mão e eu vou colar. Posicionei, ó, vou posicionando aos pouquinhos para arrumar. E vou colar. Vai esperar secar e tá pronto. Tá sequinho e ficou bonitinha, escondidinha, não teve nenhum problema. Ficou perfeita. Eu tenho outra peça, um vestidinho, que tá com um buraquinho também. E aí, você tem as opções. Ou usar um aplique, tá? De crochê. Você pode fazer até menorzinho, com fio cleia mesmo, pra ficar bem fininho. Então, eu poderia pôr esse, ou lacinho, até mesmo um coraçãozinho, ó. Fica lindo. A gente que é apaixonada por crochê, vai amar colocar em cada buraquinho um crochêzinho, né? Essas são as opções. Bom, pessoal, eu tenho 3 bordadinhos aqui, ó.
esses aqui de bolinha, esse de xizinho e esse aqui mais cheinho que eu vou ensinar para vocês. Esses pontinhos, esse aqui, por exemplo, que é um nó francês, o rococó, ele pode ser usado em volta das manchinhas, um buraquinho muito pequenininho. Então, você pode usar para fazer esse efeitinho aqui. Esse aqui também é para dar um efeitinho em barra, algum buraquinho próximo ali da gola. Também fica bacana de você usar. E aqui o ponto cheio, que é para tampar buraquinho, então tem um buraquinho, você vai e faz o pontinho. Então, eu vou ensinar para vocês. Tô com o fio aqui é o fio Anne, mescladinho, e agulha de costura, tá? Sempre compatível fio e agulha com tecido. Esse aqui é um tecido mais molinho, o melhor seria uma agulha mais fina e fio mais fino. Mas para vocês visualizarem melhor, eu peguei uma mais grossinha. Então, a gente vai fazer esse pontinho aqui. Então, sempre vai entrar, né? Aqui, por exemplo, tem as manchinhas. A gente vai entrar aqui por baixo. Vai subir todo o fio. O nozinho já tá feito aqui. Dedo indicador, traz pra cá, que vai servir como uma base. A gente vai entrar com a agulha aqui, por baixo do fio e vai dar 6 voltinhas, ó. Então, eu pego, ó, a primeira já foi dada. Seguro aqui com o outro dedo indicador e vou dar 6 voltinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, uma puxadinha para baixo, 6. Trago aqui todas para trás, ó, todas para trás. E aí, eu vou puxando a agulha e eu vou colocar a minha agulha no ponto ao ladinho, mais ou menos, da onde eu subi, tá? Vou colocar para baixo e vou levar a agulha lá para baixo, ó. Então, tá assim. E aquela laçada, ela vai ficar aqui pra cima. Você vai ver, aquelas laçadinhas. Vou puxando e tá feito o ponto rococó ou ponto francês, nó francês. Então, se é uma pinguinho de uma cândida que caiu, vai lá e dá um pontinho e dá alguns outros só para disfarçar. É uma manchinha maior? Vai e continua, ó. Eu venho aqui do ladinho, eu quero bem concentrada essas bolinhas. Trago de novo todo o fio para cima. Então, o fio aqui do lado e vou dar 6 voltinhas. Quanto mais voltinha você der, mais vai ficar grandinha essa bolinha. Então, aqui 6 voltinhas, 2, 3, 4, 5 e 6. Ó, trago a ponta da agulha bem para baixo, ó. Cuidado para não perder as laçadas. E aqui eu procuro, bem com cuidado, aqui, que eu vou puxar mais um pouquinho. Vou procurar aqui um pontinho ao lado do que eu subi e vou espetar lá para baixo e vou puxar. Vai com cuidado. E puxo, ó, mais uma bolinha. Vamos fazer mais uma. Aqui eu subo e vou escondendo a manchinha. Subo, de novo trago aqui pro outro dedo e vou dar as voltinhas. Puxo. Levo lá pra baixo, ó, bem agora, ó. Ponho lá, cuidado pra não machucar o dedo. Ó, espeto lá pra baixo, ó, já tá aqui. Dou uma empurradinha e puxo. Então, mais um. Então, mais um nozinho. Então, ele vai ficando assim. E você vai escondendo, né, o seu buraquinho, a sua manchinha, que vai ficar bem bonitinho. Agora eu vou ensinar para vocês o ponto xizinho. Eu vou usar como guia essa costurinha aqui da barra da blusa. Isso você pode usar numa calça jeans ou qualquer outra peça, ó. Eu vou vir aqui com o fio de baixo para cima. Vou entrar aqui bem na parte de cima da costura, ó, desse jeitinho. Vou puxar. E agora eu vou fazer uma diagonal, ó. Não vou aqui reto, eu venho aqui pro ladinho. Você pode usar até aqui, ó, a distância do ponto. Vou entrar e vou puxar lá pra baixo. Ó, ele vai ficar até um pouquinho mais larguinho. E agora, eu vou entrar aqui, ó, do ladinho, vou dar uma distância aqui. Vou entrar aqui, ó, mais ou menos na altura desse aqui de baixo. Vou subir.
e volto na diagonal. Então, eu venho aqui, ó, e trago, vou trazer meu fio pra cá. E entro e puxo lá pra baixo. Ó. Então, aqui a gente tem um xizinho. Aí, depois, a gente vem pra cá, ó, pra esse lado, pro lado direito. Dou uma distância. Entrou. Puxou. E volto pra fazer o xizinho. Então, faço a diagonal, ó. Posso até juntar junto com esse aqui. Então, eu travo, deixo ele bem do ladinho. Venho com minha agulha, levo lá pra baixo. E puxo, ó, mais um. Tem que dar uma repuxadinha aqui. E aqui, eu volto pra cá, aqui pra esse espacinho. Então, tem um espaço aqui, onde a gente vai entrar. Entrou. Puxou. E aqui a gente volta pra diagonal de novo pra fazer o nosso xizinho. Então, aqui tá a mão livre, mas você pode ir fazendo com uma caneta os xizinhos, tá? E se você quiser, para ajudar melhor, principalmente com esses tecidos molinhos, você pode usar um bastidor aqui. Tem uns pequenininhos que você pode colocar aqui e fazer o bordado, tá? Porque aqui, como o tecido é molinho, a gente tem um pouco de dificuldade. É mais para mostrar para vocês alguns bordadinhos. Então, ó, vem para cima, sempre vai para diagonal. Pode fazer o xizinho à mão pintado, né? Dar uma pintadinha, fazer um desenhozinho com o xizinho, né? Com a caneta. E aí, você vai seguindo, ó. E aí, você vai desse jeitinho. Então, se tiver um rasgadinho, né? Nessas partes da costura, você pode usar esse pontinho que fica fofinho. Agora, eu vou ensinar o ponto cheio, ó. Que ele fica uma bolinha. Pode ficar bolinha, pode ficar coraçãozinho, o que você quiser. O ponto cheio nada mais é que preencher, tá? O espaço. Então, se você pegar e fazer com uma caneta, um lápis, um coraçãozinho, e seguir fazendo o ponto cheio, você preenche, ele fica bem bonitinho. Então, eu vou vir aqui do lado, digamos que tem um buraquinho aqui. Eu vou entrar aqui por baixo. E digamos que meu buraquinho tá aqui. Então, eu vou um pouquinho pra cima, então o buraquinho tá aqui, eu passo com a agulha por cima dele, né, acima. Levo lá pra baixo. Ó, desse jeitinho. E eu vou escondendo, ó, eu trago pra frente. E venho aqui bem ao ladinho. E meio que eu vou escondendo o buraquinho, né, o buraquinho que ficou lá embaixo. Ó, eu vou escondendo esse buraquinho. De novo aqui. Trago ele pra cá, o fio, levo ele pra baixo, sempre um do ladinho do outro, o ponto, né, que a gente vai fazer o furinho que a gente faz, ó. E aí, ele vai fechando. Ó, ele vai ficando mais ou menos assim. E aqui você pode, aqui eu vou deixar ele mais gordinho, eu vou aqui por cima. Você pode também usar o outro pontinho, por exemplo, o nó francês ou rococó, fazer aqui um miolinho, né? Digamos aqui, fazer um miolinho aqui. Ó, deixar ele mais cheinho. Ó, deixa ele mais cheinho, ó, ele ficou assim, você pode deixar assim e fazer alguns outros parecidos em volta para dar uma disfarçadinha melhor, né? E você pode também usar, vou pegar ele aqui, o nosso ponto rococó e fazer ele em volta. Então, ó, posso vir para deixar tudo mais fofinho, trago ele para cima. Aí, aqui eu dou o nozinho, né, as laçadinhas. E vou bem aqui do ladinho. Vou bem aqui do lado. Levo o fio lá pra baixo, puxo, ó.
sempre do lado. Então, eu vou fazer uma florzinha aqui, por exemplo. Então, com 2 pontinhos do bordado, você consegue fazer até um desenho. Aqui, ó, ele fica mais ou menos a florzinha. Dá pra fazer mais juntinho, ó, pra ele ficar bem florzinha mesmo. Então, você pode fazer uso, né? Aqui é mais um exemplo pra vocês. Vocês podem fazer o uso do rococó e o ponto cheio juntos. Então, ó, dá pra fazer uma florzinha, dá pra fazer alguma outra forma que você queira que fica bem bonitinho. Bom, pessoal, espero muito que você tenha gostado da aula e que esse conteúdo te ajude. E fique sempre ligadinho aqui, ligadinho no conteúdo que a Círculo sempre disponibiliza para vocês. Eu vejo vocês numa próxima aula. Tchau, tchau!